Fala, nerds do meu Brasil! Aqui é o Big Dutra e em comemoração ao lançamento de Batman vs Superman, o canal NerdBR estará aqui falando um pouco de cada um desses heróis incríveis que nós amamos. Hoje a gente vai começar com Batman. Então, roda a vinheta! Batman é um dos personagens mais famosos da editora americana DC Comics. Isso se não for o mais famoso, ele faz parte da grande trindade da editora que é composta por Superman, Batman e Mulher Maravilha. A primeira aparição do Batman foi em maio de 1939, dentro da revista Detective Comics 27. Oficialmente, apesar de ter tido a ajuda do escritor Bill Finger, os créditos da criação do Batman estão sobre as mãos de Bob Kane, mas alguns historiadores acreditam que os primeiros esboços do Morcegão foram feitos por Frank Foster em 1932. Em sua primeira aparição, o Batman não era o Batman. Isso mesmo, o nome dele era Batman, separado. Só depois, em 1940, que o nome foi juntado e hoje é o que a gente conhece, Batman, tudo juntinho, belezinha. O Batman é um dos poucos heróis que sua história de origem mudou bem pouco ao longo do tempo. Ela sempre tem características principais, que são os pais dele morrem e ele é um cara muito rico, absurdamente rico. E que acaba virando o Batman e lutando contra o crime. Porém, nas primeiras histórias, ele não lutava contra o crime em Gotham City, ele lutava contra o crime em Nova York, como a grande maioria dos heróis da década de 30. Então, em sua primeira história de origem, o Bruce Wayne teria nascido em 1910, filho do Dr. Thomas Wayne e sua esposa Martha. Ele teria perdido os pais aos 8 anos de idade, quando, voltando do cinema, eles são mortos por Joe Shield, um ladrãozinho de quinta categoria. Nesta versão, ele é criado por seu tio Philip Wayne, porém, com o desejo de vingança, ele passa a fazer um treinamento físico e intelectual a fim de combater o crime na cidade. Seu uniforme foi inspirado na vontade de assustar os bandidos e no momento em que ele estava pensando nisso, como assustar os bandidos, entrou-se um morcego na mansão. Aí vendo um morcego, ele lembrou das histórias de Drácula, tal, como o vampiro assustava suas vítimas, e com isso teve a ideia do uniforme de morcego. Algum tempo depois, ainda na Era de Ouro dos quadrinhos, isso mesmo, a Era de Ouro dos quadrinhos. Os quadrinhos hoje são divididos em 3 eras, né? A Era de Ouro, Prata e a atual. Então, dentro da Era de Ouro, o Batman ainda, por volta do 1940, ele adota Dick Grayson, que posteriormente passa a ajudá-lo no combate ao crime na alcunha de primeiro Robin. Graças à introdução do multiverso na DC, o Batman da Era de Ouro ele acabou convivendo por muito tempo junto com o Batman da Era de Prata. Porém, esse Batman da Era de Ouro ele não pertence à Terra principal da DC, ele é da Terra 2. Isso se descobre na saga, Mega Saga, né? Crise das Infinitas Terras. E esse Batman da Era de Ouro ele acaba por ter tido um começo, meio e fim nas histórias dele, por ele ter casado, por ele ter se aposentado e por ele ter morrido aí nas histórias deles, que tem seu final no finalzinho dos anos 70. Agora vamos falar um pouco do Batman da Era de Prata. Aqui temos 3 alterações principais no background do Batman. Primeiro é que ele presenciou a morte dos seus pais. O segundo, que agora existe a Gotham City, né? Batman agora combate o crime em Gotham City. E terceiro, o Batman ficou um pouco mais light, né? Acho que tanto por causa da época aí, que é entre os anos 50, 70 e meados dos anos 80, que passa essa Era de Prata, né? E é onde teve também aquele Batman do Adam West, que vocês devem lembrar por causa do Feira da Fruta, que é uma coisa mais light, aí uma versão mais light do personagem, tanto por conta da pressão que os quadrinhos tinham
naquela época, parte de censura e tudo mais. Então o Cavaleiro Vindouro, né, Cavaleiro das Trevas, ele tava um pouco mais colorido, com aqueles onomatopeias nos quadrinhos lá. Você não sabe o que é onomatopeia? São aquelas jargões que tem nos quadrinhos que aparece o pou, pum, pau, né? E aquilo são as onomatopeias. Foi o Batman da Era de Prata que inspirou as primeiras séries de TV, os primeiros filmes de cinema, né, que é os filmes do Tim Burton, que deram início aí àqueles filmes dos anos 90, que foram coroados com aquele fiasco de Batman do Joel Schumacher. Esse Batman teve dois Robins, o primeiro Dick Grayson com a mesma origem e que depois passou a ser o Asa Noturna, e o Jason Todd, que não foi muito bem aceito pelos fãs e acabou no final dos anos 80 morrendo aí na saga Morte em Família, morrendo pelas mãos do Coringa. E também foi com esse Batman que tivemos a primeira Batgirl, Bárbara Gordon, que hoje é a oráculo nas histórias do Batman, porque ela também foi espancada e acabou numa cadeira de rodas aí por conta do Coringa, grande vilão aí do Batman, né, de todos os tempos. A grande reviravolta do morcegão aí começou a partir da HQ chamada Batman Ano 1, que trouxe um Batman realmente mais dark, com as histórias muito mais sombrias, com o passado dele agora não tendo mais o tio Philip como o tutor, sendo o Alfred. Então é a partir do Batman Ano 1 que a gente tem todas as histórias que acabamos conhecendo hoje em dia, né? Quem começou a ver a HQ do Batman aí, e através dos filmes aí também do Nolan e tudo mais, que começou a acompanhar esse herói, eles têm toda essa base dessas histórias a partir do Batman Ano 1. E a partir do Ano 1 também que temos a maior história do Batman de todos os tempos, que é Batman Cavaleiro das Trevas, que é da onde se tira o tom do filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. A primeira parte do filme vai ser toda baseada em cima de Batman Cavaleiro das Trevas, onde você tem um Batman mais velho, aposentado, já passou por várias coisas, Robins morreram, Coringa tá morto. Eu não sei se no filme o Coringa vai estar morto, porque na HQ o Coringa estaria morto. E aí rola o conflito com o Superman por conta de idealismos ali naquele momento, e esse conflito a gente vai acabar vendo nos cinemas. É claro que a expectativa é que tenhamos coisas parecidas, mas não iguais ao que já foi visto na HQ e nas animações, mas a essência tem que estar ali, né? Todo o início do filme do Batman vs Superman vai estar ali baseado no Batman Cavaleiro das Trevas, que por sinal é uma HQ recomendadíssima dos anos 80, que vocês têm que olhar. Então acho que vocês que procuram histórias aí do Batman tem que dar uma olhada aí, Batman Ano 1, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas 2 e o atualmente aí Batman Cavaleiro das Trevas 3 que está saindo. Outras sagas bem importantes são as Crises Infinitas, que a última Crise Infinita teve a morte do Batman, aí logo depois teve a saga Rip, que é onde ele rolou uma disputa entre todos os Robins existentes e tudo mais para quem ia assumir o manto do Cavaleiro das Trevas, que acabou ficando com o Dick Grayson. Quando o Batman volta, isso, o HQ é sempre assim, o cara morre, depois volta, não se preocupe. O Batman, quando ele volta, né, ele acaba criando a Bat-Corps, que é onde trabalha ele como Batman Bruce Wayne, claro. O Dick Grayson como Batman, ele deixa de ser o Asa Noturna e continua sendo Batman. E aí tem o filho do Batman, que é o Damian Wayne, que trabalha agora como Robin junto com ele. Tem o retorno do Jason Todd, que atualmente está vivo. E né, nessa saga aí
do Batman Corps e tudo mais, temos um final aí que rola novamente uma pseudo-morte do Batman junto com o Coringa, que acaba culminando com o comissário Gordon assumindo o manto do morcegão. Só que o comissário Gordon acaba assumindo o manto com uma armadura, né? Toda tecnológica, muito estilo Homem de Ferro. Mas durou pouco, isso aí durou pouco, a galera não curtiu muito, acabou durando pouco. Aí o Batman volta e na guerra contra o Darkseid, ele acaba sentando na cadeira de Mobius e vira um novo deus, seu estado atual. Outra história muito boa do morcegão é a queda do morcego, onde a gente vê o Bane quebrando a clavícula do Batman, e que é a história que foi a inspiração para o Batman Cavaleiro das Trevas Rise do Christopher Nolan. Por que o Batman consegue se destacar dentro desse universo DC onde tem deuses heróis? Primeiro porque deuses heróis acabam ficando um pouquinho chatos. E você ter um humano ali fazendo a diferença atrai o grande público. Segundo, como dizemos em D&D, o Batman é um humano paragon. Ele é o ápice do fisicamente até onde um humano pode chegar. E ele é o segundo humano mais inteligente que existe. Isso mesmo, ele é o segundo, porque no universo DC existe um cara chamado Lex Luthor, que está dentro do filme, que é o ser humano mais inteligente que existe no universo DC. Terceiro é que ele é o maior detetive de todos os tempos, muito maior até do que Sherlock Holmes. Então ele consegue estar sempre um passo à frente, ele consegue ter um plano para derrotar qualquer herói dentro do universo DC. Como dizem os fanboys, um Batman preparado ganha de qualquer um, até do Goku. Bom pessoal, infelizmente não dá para falar todos os detalhes aí do morcegão, senão a gente vai ter um vídeo aí de muitas horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu nerds, por chegar ao fim de mais um vídeo em nosso canal. Se curtiu, dê o seu like, se inscreva, compartilhe nas redes sociais. Então, até a próxima. Tchau!